Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, no vídeo de hoje não vamos ter sponsor, por razões óbvias. Pá, e vamos estar a falar sobre a tragédia que aconteceu em Lisboa no dia de ontem, às 18 horas. O elevador da Glória, como muitos de vocês já devem ter sabido, descarrilou e provocou 15 mortos e um total de 23 feridos. Isto é algo que tem sido noticiado desde ontem das 18. Eu, por sinal, estava com amigos numa loja a jogar Magic, pá, quando soube da notícia. Comentámos entre nós, na altura ainda não havia número certo de mortes, começaram de 15 em 15 minutos e sabendo que o número aumentou. Epá, e obviamente eu já passei várias vezes nesta rua, já passei várias vezes por este elevador. É um marco histórico de Lisboa, é um meio de transporte que muitos turistas utilizam porque algo tradicional. E uma tragédia destas no cerne da cidade onde eu cresci, não só uma tragédia, como é lógico, mas também algo que me bate aqui um bocado dentro, não é? Porque obviamente é a minha cidade. Honestamente, olhando para esta situação, isto foi uma coisa completamente surreal. Eu li relatos disto e vi vídeos que a comunicação social divulgou, que me deixaram completamente mal disposto. Honestamente, a comunicação social obviamente tem um papel importantíssimo na divulgação deste tipo de notícias, mas neste caso foram divulgados vídeos e foram mostrados áudios que não lembro ao diabo, sinceramente. Eu acho que não existe qualquer tipo de controle neste momento naquilo que a comunicação social divulga. Eu tinha um vídeo para passar aqui que tinha guardado, porque tinha sido partilhado por uma rádio até credível, e depois fui ver o vídeo e percebi imediatamente que não o ia passar aqui, porque tem corpos visíveis no vídeo. Isto é um desastre completamente sem precedentes e é completamente estranho só que se divulguem estas imagens. Tem uma entrevista a um senhor muçulmano que estava por lá e que filmou o ocorrido. Estas filmagens foram mostradas pela comunicação social over and over again. Ou seja, eu não vou passar basicamente imagens nenhumas do que aconteceu, porque acho que isto é só um desrespeito às vítimas, uma cena completamente absurda. Portanto, falando só sobre o acontecimento, como vos disse, foi algo que vitimou 15 pessoas. Portanto, um acidente grave. Já não tínhamos algo deste género a acontecer em Portugal desde Pedrógão Grande, desde Entre os Rios. Foram todos acontecimentos, tragédias graves que aconteceram no nosso país e que marcaram muito daquilo que foi a nossa história. Infelizmente este acidente vai nos marcar, com toda a certeza, e eu não acredito que ele esteja a ser tratado com a forma séria com que merece, ok? Portanto, é lógico que um acidente destes, quando acontece, exige imediatamente que se apure aquilo que aconteceu. E de facto parece que se está a ter o esforço para se fazer isso. Portanto, obviamente já foi aberto um inquérito pelo Ministério Público para tentar averiguar aquilo que causou este acidente. A Carris já veio a público dizer que sempre fez a manutenção de acordo com aquilo que estava regulamentado neste meio de transporte, no elevador da Glória. E agora resta-nos esperar para perceber aquilo que realmente causou este acidente. Acontece que vê-se montes de gente falar sobre isto e montes de gente a fazer aproveitamento político da situação, imediatamente a culparem Carlos Moedas, que é o último responsável por isto, como é lógico, tendo em conta que a Carris é gerida pelo município de Lisboa. Mas lá está, acho que isto é uma tragédia tão grande e está ainda tão fresca. Eu vi tweets sobre isto que não fazem qualquer tipo de sentido. Eu entendo que as pessoas tenham logo a sua veia crítica à flor da pele, mas ainda nem deixaram os corpos esfriar e já estão a fazer tweets a mandar vir com o Moedas, como se o Moedas tivesse causado o acidente, percebem? Eu também não simpatizo a 100% com o Carlos Moedas, também não concordo com grande parte das medidas que ele apresentou para Lisboa. Não votei nele sequer, mas acho que aquilo que se passou ontem à noite, sobretudo, foi um lodo autêntico. Olhem, desde a comunicação social que eu já critiquei, eu vi a CMTV, vi imagens da CMTV, não na CMTV, mas na internet, de
estarem em emissão durante horas em loop a passar um áudio, pessoas aos gritos neste elevador que descarrilou. Outros órgãos de comunicação, até na minha opinião, bastante mais acreditados, a passarem imagens, como eu disse, em que se vê os corpos no chão. Uma coisa completamente surreal. E depois são estas pessoas que vêm para as redes sociais inflamar uma situação que já é de si uma desgraça, e esta malta vem basicamente aproveitar isto para malhar e fazer campanha política antes das autárquicas. De um nojo completamente surreal. Eu trago-vos um exemplo que eu li, é só um entre vários, de uma pessoa que escreveu: lembro-me bem da Lisboa estragada por Santana Lopes, onde nada funcionava, incluindo o elevador da Glória. Moedas estragou a cidade tal como Santana, deixando-a à mercê da negociata irresponsável. Uma cidade que se respeita não reelege um perigoso incompetente como Moedas. Ouçam, nem horas depois. É tão mau mesmo, é mesmo mau. Isto foi postado às 8h52 da noite, tinha passado nem 3 horas daquilo que aconteceu. Horrível. Eu vou-vos ler algumas passagens daqui da Renascença para vocês terem noção da gravidade da situação. A Renascença relatou isto por escrito, felizmente, e diz, basicamente, Mohamed Farid, que foi aquele senhor muçulmano que filmou o acontecimento, ele diz: a situação estava fora de controle porque nós vimos muitos mortos debaixo da carruagem. Vi pelo menos 4 ou 5 mortos. E depois disse que depois ainda foram, ele juntamente com outros 2 amigos, foram ajudar as pessoas que viam que estavam vivas. Nós vimos uma criança a chorar no chão e tentámos levantá-la. E disse que, além do choro do rapaz, descreveu também um ambiente de silêncio. Este rapaz, entretanto, apurou-se que era uma criança que há a bordo deste elevador. Tem apenas 3 anos e o pai faleceu e a mãe está em estado grave no hospital. Portanto, uma desgraça completa. Uma outra senhora chamada Teresa da Vó também presenciou este descarrilamento. Também descreveu este silêncio após o acidente e disse: houve muito barulho. Foi algo que fez muito barulho naturalmente. Muito pó, as pessoas a gritarem, mas depois também existiu um pouco de calmaria, como se as pessoas estivessem em choque com aquilo que se estava a passar. Houve gente que disse: o que nos deu o alerta foi o elétrico que desce a cerca de 1,5 metro do percurso final, ficou sem freio. Pronto. E depois disse: foi um embate de 1,5 metro, fez muito barulho, as pessoas lá dentro assustaram-se e gritaram. E entretanto disse que Teresa e um colega preparavam-se para ir ajudar as vítimas quando viram o elétrico que vinha de cima completamente desenfreado. Isto deve ter sido completamente surreal. Não é uma cena completamente maluca isto, tipo, vinda de um Final Destination. E esta senhora ainda disse que aquilo que salvou a outra carruagem que vinha de baixo foi o facto do elétrico que vinha de cima terem batido numa das curvas, num prédio de curva. Porque senão isto tinha vitimado ainda mais pessoas se estes 2 elétricos tivessem batido um no outro. Uma cena completamente doida, ok? Gente a descrever que se viram braços e mãos no local completamente à toa. Olha, uma cena mesmo macabra, ok? Resta-me dizer e prestar homenagem às pessoas que faleceram, dar uma palavra de apoio às pessoas que efetivamente presenciaram isto. Espero que tenham um acompanhamento psicológico, espero que isto se resolva da melhor forma, que estas pessoas efetivamente recebam o tratamento que merecem depois de um evento traumático como este. Espero que se apure a responsabilidade disto até às últimas instâncias, mas espero genuinamente que as pessoas deixem e que deem tempo ao assunto para se resolver e às entidades competentes para resolver isto, porque de facto estarem já a malhar em tudo o que mexe, ainda nem 24 horas se fez de um acontecimento destes, é para mim completamente escalabroso. Ainda ontem estávamos a comentar isto, ainda ontem fiz eu um vídeo sobre a questão da flotila da Mariana Mortágua, e estava a dizer que via um radicalismo completamente extremo na internet, uma coisa completamente surreal, e hoje, depois de uma tragédia destas em que o país devia ficar completamente chocado e completamente sem saber como reagir a isto, há pessoas que nem uma hora depois já estão a fazer aproveitamento político. Completamente surreal. De qualquer forma, como vos digo, é aguardar, apurar os responsáveis, perceber o que realmente aconteceu,
e garantir que uma coisa destas não se volta a repetir, porque pá, isto obviamente a mim, pelo menos, deixa-me super inseguro de poder andar neste tipo de atrações turísticas. No fundo, o Elevador da Glória é uma atração turística, e de poder visitar ou ter algum receio de visitar estas atrações turísticas lisboetas, pá. E acredito que isto vá dar aqui um impacto grande no turismo, precisamente porque as pessoas não se vão sentir seguras depois disto, e pá, ninguém as pode culpar. Mas enfim, obrigado amigos por verem o vídeo de hoje, vemo-nos no próximo amanhã, grande abraço, tchau tchau.